A gente tem chamado da nossa reportagem e entrevista agora aqui na Band News FM. A gente tem uma conversa marcada aqui com o governador da Bahia, que topou gentilmente nos atender, mas antes disso vou trazer para a conversa, para participar com a gente, o nosso colega da Band News FM Salvador, Luiz Felipe Veloso. Já nos ouve? Boa tarde para você, boa tarde para o Fábio, para os ouvintes da Band News FM. Boa tarde para você, bem-vindo também. Governador, muito obrigada por conversar com a gente. Seja muito bem-vindo ao Band News em alta frequência. O prazer é meu conversar com vocês e com todos os amigos aí da Band. A gente está de olho aqui na Band News FM desde o início do dia, desde o início da semana, na verdade, das mudanças que devem ser adotadas na Bahia, inclusive do toque de recolher que começa a valer em parte dos municípios. Queria entender primeiro com o senhor quais vão ser as mudanças principais a partir de agora, quais são as regiões mais preocupantes no estado? Olha, infelizmente, nós temos quase a totalidade do estado uma situação crítica. Temos 343 municípios que serão alcançados a partir das 22 horas de hoje com o toque de recolher, que visa evitar aquelas relações sociais que nós consideramos mais contagiosas, que são aquelas vinculadas ao consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, postos de gasolina e também as chamadas festas nas ruas, chamados paredões, nos bairros de classe média ou de populares, feito por jovens que se aglomeram em ruas para consumir bebida. Então, a partir de 22 horas, isso tudo está proibida a circulação, qualquer atividade econômica não essencial, não industrial, e com isso a gente visa conter o avanço acelerado da doença. Nós já estamos recebendo aqui na rede pública pacientes que possuem plano de saúde, que não estão conseguindo vaga na rede privada, ou seja, há um esgotamento de leitos também da rede privada. Falava há pouco com a secretária estadual de saúde e o secretário municipal aqui de Salvador, eles me diziam que já tem um grande número na UPA de pacientes com plano de saúde privado e que não estão conseguindo vaga nos hospitais aqui de Salvador. Então, nós hoje alcançamos, infelizmente, a maior marca desde o início da pandemia de pacientes em leitos de SUS. São 864 pacientes, neste momento, ocupando UTIs SUS e também um esgotamento da rede privada. Então, a situação caminha para uma situação crítica, estamos com 17 mil ativos e não descartamos outras medidas, seja de ampliação do horário de restrição de circulação, como também restrição de funcionamento de outros serviços. A prefeitura aqui já adotou restrição de funcionamento de bares em vários bairros a partir das 18 horas e estamos analisando outras medidas que podem ser tomadas a partir de segunda, se esses números não regredirem. Luiz Felipe, fica à vontade para perguntar para o governador Rui Costa. Muito boa tarde, governador. Mais cedo, aqui no Band News Primeira Edição, Maria Lorena Alves e eu entrevistamos o cientista Miguel Nicoleles, que compôs o comitê científico, do Consórcio Nordeste. E já há alguns meses ele sinaliza a necessidade de estabelecimento de um lockdown, uma medida um pouco mais extrema do que adotada a partir de hoje aqui no estado. A partir de agora, com os números atuais, o governo da Bahia começa a avaliar a possibilidade de estabelecer um lockdown, de tomar uma medida extrema. Vocês já têm, por exemplo, uma taxa pré-estabelecida para o start dessa ação? Olha, as medidas serão progressivas, diárias. Então, hoje eu já anunciei que ao alcançar 80%, nós ampliaremos o horário de restrição de circulação, chamado toque de recolher, que hoje está a partir das 22. Nós vamos ampliar consideravelmente a cada crescimento da taxa de ocupação de leitos de UTI e associando isso a outras restrições de funcionamento de serviços que são aqueles mais contagiosos, principalmente aqueles vinculados a atividades de consumo alcoólico e de ambientes confinados. Então, haverá, sim, progressão nas medidas e essa progressão será feita diariamente conforme o avanço da doença. Governador,
Um estudo, uma pesquisa realizada pela Unicamp, Universidade de Campinas, em parceria com a Universidade do Texas, apontou que o isolamento social e também o lockdown não são sinônimos de números ruins na economia. Ao contrário, isso pode proporcionar uma recuperação mais rápida da economia. Mas esse estudo também apontou que as ações precisam ser coordenadas. Ou seja, não adianta decretar lockdown ou isolamento social rígido em uma determinada cidade se a cidade vizinha não fizer o mesmo, porque pode haver ali uma movimentação de moradores. Eu queria saber do senhor como é que está essa coordenação geral em todo o estado da Bahia, para que tudo seja feito perfeitamente e uma cidade não atrapalhar a outra, e se há conversas com estados que fazem divisa com a Bahia, para que as cidades que eventualmente estejam ali perto da divisa não sofram também a influência das cidades de outros estados. Essa coordenação nas fronteiras dos estados, ela infelizmente foi e é muito prejudicada pela ausência de uma coordenação nacional. Eu quero só relembrar a todos da Band News que lá no início da pandemia, o ano passado, nós montamos monitoramento no acesso ao estado, principalmente nas estradas federais que fazem ligação com outros estados, e fomos impedidos pelo governo federal porque afirmava que ali era um domínio territorial do governo federal e, portanto, não permitiria aquela ação. Assim como tentamos fazer barreiras e fazer teste nos aeroportos, e a Anvisa, isso mesmo que você ouviu, a Anvisa, Agência Nacional que deveria cuidar da saúde pública, entrou na justiça e conseguiu uma decisão judicial proibindo o Estado de fazer a medição de temperatura e de fazer o exame para detectar quem estava de Covid. Nós chegamos a funcionar 3, 4 dias, pegamos várias pessoas chegando em voos do aeroporto de Salvador com Covid, e inacreditável, deve ser a única situação no planeta em que a agência que deveria cuidar da saúde pública entra para impedir o ente subnacional, estado ou município, de fazer a prevenção à doença. Então, essa ação coordenada entre fronteiras, ela é extremamente prejudicada pela absoluta falta de planejamento, pela absoluta ação do governo federal, que se mostra insensível ao avanço da doença, se mostra insensível ao avanço das mortes no Brasil. Vide o comportamento da Anvisa, que infelizmente assiste de braços cruzados o aumento da mortalidade no país, sem nenhuma celeridade na aprovação de vacinas essas já largamente aplicadas em outros países. Eu me refiro à Pfizer, à Moderna, à vacina indiana, à vacina russa, Sputnik, enfim. Impressionante a insensibilidade, a falta de respeito à vida humana destas autoridades, o quanto elas deixaram à própria sorte estados e municípios que têm que, não só na ausência, porque se eles não fizessem e pelo menos permitissem que cada estado fizesse, mesmo que fosse numa estrada federal ou no aeroporto de responsabilidade da Anvisa, menos mal. Mas, além de não fazer, eles acionam e impedem a ação do Estado. O senhor considera, governador, que esse é o pior momento da pandemia na Bahia? Sim, é o pior momento da pandemia na Bahia. Ainda não temos os piores números do ponto de vista de morte diária. Alcançamos agora o pior número em número de leitos de UTI ocupados. Por que é o pior número? Porque nós conseguimos, com muito esforço, lá atrás, suspendemos o transporte intermunicipal. Então, só tivemos 100% dos municípios com vírus na Bahia no mês de setembro apenas, quando a doença, em média, no estado já estava em forte decréscimo. Foi quando o último município pegou a contaminação. Com isso, nós conseguimos graduar a doença em todo o estado, e quando o município estava ascendendo os casos, outros estavam descendendo, e a gente conseguiu suportar bem a rede de saúde e a infraestrutura do estado para atender com dignidade a todos. Desta vez, o vírus já está presente em todos os municípios da Bahia. Então, com esta elevação, a sobrecarga é muito forte e a aceleração é muito forte. Nós temos várias regiões e vários hospitais hoje com 100% de ocupação.
mais de 10 hospitais do estado que têm atendimento de Covid já estão com 100% da lotação, e regiões inteiras, como a região de Jiquié, no sudoeste, a região de Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade, a região sul do Brasil, da Bahia, extremo sul, está com 100%, a região de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade, caminha para 100%, e Salvador beira aqui hoje perto de 80%. Então a situação é muito crítica, e o que mais preocupa não é só a fotografia de hoje, mas o que preocupa é o ritmo de crescimento dos últimos dias e das últimas semanas, e por isso a decisão de endurecer com o lockdown, e a medida já está anunciada que ao alcançar 80% nós vamos ampliar fortemente a restrição de circulação e outras medidas. As medidas passarão a partir de hoje a ser tomadas diariamente, conforme os números forem sendo apontados. Luiz Felipe, tem mais uma questão para o governador? Tenho sim, Fábio. Governador, o decreto que entra em vigor hoje, ele tem validade de 7 dias. Ele fez parte de um acordo do governo do estado, numa reunião com a União dos Municípios do Estado, que estava representada aí, representando todos os prefeitos. Esse decreto prevê a redução plena da quantidade de pessoas transitando nas ruas. Inclusive, permite apenas o delivery de farmácias e drogarias como uma alternativa para que as pessoas sequer saiam de casa para comprar um medicamento. Ontem, o prefeito de Feira de Santana, a segunda maior cidade do estado, Colbert Martins Filho, do MDB, anunciou a flexibilização desse decreto lá em Feira de Santana para o delivery de bares e restaurantes. A grande questão é a seguinte: já que há um acordo com a Polícia Militar e com as guardas civis municipais para fazer com que esse decreto ele seja realmente respeitado, como é que o governo do estado pretende mediar essa relação para evitar que essas flexibilizações não acabem atrapalhando o objetivo final? Olha, eu não tenho conhecimento dessa flexibilização, mas não será permitida. Eu, até com base na sua informação, vou ligar para o prefeito de Feira, e a Polícia Militar não permitirá delivery que não seja de farmácia. Mas só corrigindo a informação sua, será permitido sim as pessoas que necessitarem sair de casa para qualquer serviço de saúde, será permitida a saída e a circulação das pessoas. Me refiro a ir na farmácia comprar remédio, aí no posto de saúde. Então, se a finalidade for atendimento à questão de saúde de qualquer natureza, inclusive de emergência para a saúde de animais, como pets, tem emergências que atendem animais, e tudo isso está permitido sim. Qualquer circulação de pessoas para qualquer finalidade do ponto de vista da saúde humana e eventualmente saúde de animais domésticos, será permitida a circulação normalmente, mesmo que em carros particulares. O que está vedado é a comercialização de alimentos, até porque só comercializa alimentos se tiver alguém nas cozinhas dos restaurantes preparando. O que nós estamos querendo reduzir também é esta aglomeração em ambientes fechados e de diminuir a exposição ao coronavírus dessas pessoas. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o governador Rui Costa, da Bahia. Ele falou a respeito do toque de recolher, lockdown imposto na maior parte do estado baiano, válido a partir de hoje. Muito obrigado, governador, pela atenção aos ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço, espero numa próxima oportunidade falar de coisas positivas. Sim. E que o Brasil melhore. Peço a Deus que bote alguma sensibilidade nos dirigentes do nosso governo federal e nos dirigentes da Anvisa para que deem celeridade à aprovação da vacina. Muito obrigado. Obrigado, governador. Obrigado, Luiz Felipe. Um abraço. Até já. Um abraço, Gabriela, Fábio. Valeu. Até já.